Você já se perguntou por que algumas pessoas amam estar em grandes grupos, enquanto outras preferem a solitude? Ou por que algumas decidem com o coração e outras com a pura lógica? Em 1921, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung nos deu um mapa fascinante para entender essas diferenças, os tipos psicológicos, e hoje vamos desvendar esse sistema que vai muito além de simples rótulos. Fique comigo até o final, porque você vai entender como sua mente funciona de uma maneira que nunca imaginou. Primeiro, Jung não queria nos colocar em caixas. Ele via os tipos como preferências naturais, como ser destro ou canhoto. São tendências de como nossa energia psíquica se move e como processamos o mundo. Tudo começa com dois conceitos-chave: as atitudes e as funções cognitivas. Vamos falar das atitudes. É a direção da sua energia. Você é mais extrovertido ou introvertido? Na extroversão, sua energia flui para fora. Pessoas, eventos, o mundo concreto. Extrovertidos se recarregam com interação social e estímulos externos. Eles tendem a agir e falar primeiro, e pensar depois. Já na introversão, a energia flui para dentro. Ideias, reflexões, seu mundo interior. Introvertidos se recarregam sozinhos, com reflexão profunda. Eles pensam muito antes de falar e preferem profundidade à variedade. Importante lembrar, ninguém é 100% um ou outro. É uma preferência dominante. Jung dizia que a nossa atitude não dominante vive no inconsciente e pode aparecer de repente em momentos de estresse. Já passou por isso? Agora, vamos para as funções cognitivas, que são as ferramentas da nossa mente. E Jung as dividiu em dois pares opostos. Primeiro, as funções de percepção, que é como a gente coleta informações. De um lado, temos a sensação. Pessoas que preferem a sensação focam no que é real e concreto. Elas confiam nos 5 sentidos, nos fatos, nos detalhes do aqui e agora. São práticas e realistas. Do outro lado, temos a intuição. Quem usa a intuição percebe o mundo através de padrões, possibilidades e significados ocultos. São pessoas imaginativas, que focam no futuro potencial e nas conexões abstratas. A sensação é o que é, enquanto a intuição é o que poderia ser. O outro par são as funções de julgamento, ou seja, como tomamos decisões. De um lado, temos o pensamento. Quem prefere o pensamento decide com base na lógica impessoal, na verdade objetiva. Analisa prós e contras, buscando justiça e eficiência. Do outro lado, temos o sentimento. Pessoas que usam o sentimento decidem com base em valores pessoais e subjetivos, pensando no impacto que a decisão terá nas pessoas. Elas buscam harmonia, empatia e autenticidade emocional. O pensamento pergunta: isso é lógico? Enquanto o sentimento pergunta: isso está certo para mim e para os outros? Aqui está a parte genial. Jung percebeu que essas 4 funções, sensação, intuição, pensamento e sentimento, podem ser direcionadas para fora, de forma extrovertida, ou para dentro, de forma introvertida. E quando combinamos a atitude com a função, surgem 8 superpoderes mentais, as 8 funções psicológicas. E é aqui que a mágica acontece. Vamos ver quais são elas. O pensamento extrovertido usa a lógica para organizar o mundo externo. Pense em um líder que cria sistemas e regras eficientes para todos. Já o pensamento introvertido busca a precisão lógica interna, analista que constrói um modelo teórico perfeito em sua mente. Agora, o sentimento. O sentimento extrovertido foca na harmonia do grupo e nos valores compartilhados. É aquela pessoa que sabe ler o ambiente e age para manter todos unidos e felizes. Em contraste, o sentimento introvertido é guiado por valores pessoais profundos e pela autenticidade. É o artista que expressa uma emoção verdadeira, não importando o que os outros pensem.
Vamos para a sensação. A sensação extrovertida vive o momento presente com intensidade, através dos 5 sentidos. É o aventureiro que escala uma montanha pela pura experiência física. Por outro lado, a sensação introvertida compara o presente com experiências passadas, valorizando a estabilidade e a tradição. É a pessoa que confia em rotinas que já provaram funcionar. Por último, a intuição extrovertida vê um mundo de possibilidades e conexões a partir de um estímulo externo. É o inventor que faz um brainstorming e tem 1000 ideias ao mesmo tempo. E a intuição introvertida tem uma visão profunda sobre o futuro e significados simbólicos. É o visionário que tem um insight súbito e simplesmente sabe o que vai acontecer. Essas 8 funções são as ferramentas que todos nós temos na nossa caixa de ferramentas mental. A grande questão é: qual a ordem de preferência que você usa? E descobriu que elas se organizam numa hierarquia, uma espécie de pilha de 4 funções principais que definem o seu tipo psicológico. No topo dessa pilha está a sua função dominante, é a sua ferramenta mais forte, mais consciente, o capitão do seu navio. É a função que você usa com mais naturalidade e confiança, e ela define o núcleo da sua personalidade. Logo abaixo vem a função auxiliar. Ela apoia a dominante e traz equilíbrio. Se a sua dominante é extrovertida, a auxiliar será introvertida, e vice-versa. Ela ajuda você a não ser tão unilateral. Depois temos a terciária. Ela é menos desenvolvida, mas pode ser um campo de interesse e crescimento, especialmente na meia-idade. E por fim, no porão da nossa psique, vive a função inferior. Ela é a exata oposta da sua função dominante. É a mais fraca, a mais inconsciente, e associava a nossa sombra, a parte de nós que não reconhecemos. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. A relação entre a função dominante e a inferior é de tensão constante. A dominante a reprime para manter a ordem, mas a inferior está sempre lá, exercendo uma atração. Sabe aqueles momentos de estresse extremo, cansaço ou crise? Quando você age de uma forma completamente atípica, que nem você se reconhece. Provavelmente é a sua função inferior invadindo a consciência. Por exemplo, uma pessoa super lógica e organizada, com pensamento dominante, sob muito estresse, pode ter uma explosão emocional descontrolada, que é a sua função sentimento inferior vindo à tona de forma primitiva, ou alguém muito sonhador e visionário, com intuição dominante. Pode ficar obcecado por detalhes triviais e concretos, que é sua sensação inferior se manifestando. Mas Jung não via isso como algo ruim, pelo contrário. Ele acreditava que o caminho para o crescimento pessoal, o que ele chamava de individuação, era justamente trazer essa função inferior para a luz, integrá-la conscientemente. Quando fazemos isso, ela deixa de ser uma fonte de crise e passa a enriquecer nossa personalidade, trazendo equilíbrio e totalidade. Integrar a função inferior é como aprender a usar a sua mão não dominante. No início, é estranho, mas depois te torna muito mais completo. Essa teoria nos mostra que cada tipo tem seus pontos fortes e suas áreas de desafio. Um tipo com pensamento extrovertido dominante pode ser um líder incrível, mas precisa trabalhar sua empatia. Um tipo com sentimento introvertido dominante pode ser muito autêntico, mas precisa aprender a lidar com sistemas lógicos externos. Não existe tipo melhor ou pior, apenas diferentes maneiras de ser. A teoria de Jung é um mapa poderoso para o autoconhecimento e para entender os outros com mais compaixão. Ela nos ajuda a ver que o que pode parecer um defeito em alguém, na verdade, é apenas uma preferência cognitiva diferente da nossa. Como o próprio Jung dizia, todo indivíduo é uma exceção à regra. Se você ficou curioso para descobrir qual é o seu tipo psicológico e entender a sua própria hierarquia de funções, eu vou deixar um link na descrição para um teste que você pode fazer. Depois,
de fazer o teste. Volte aqui e me conte nos comentários qual foi o seu resultado e o que você achou dessa jornada pela sua própria mente. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!